Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Zará Online. Eu sou o Flávio Oliveira. Esse é o Orando ao Entardecer, um momento para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos juntos por nossas famílias. A cada semana nós estamos aqui estudando um tema que possa trazer edificação para as nossas vidas, ampliar a nossa fé e abençoar os nossos lares. Eu espero que você tenha sido abençoado até aqui. Se você está vindo nesse canal pela primeira vez, espero que a Palavra de Deus encontre um lugar no seu coração e abençoe a sua família, tá bom? Desde já quero pedir que, se você gostar do que está sendo feito aqui, se você apoia o nosso trabalho, que você possa deixar aí um comentário, curtir, se inscrever, compartilhar com outras pessoas, para que o YouTube possa entregar para mais famílias, tá bom? Mas agora eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 26, no verso 4. O profeta Isaías nos diz assim: confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente Yahvé, é a rocha que vive eternamente. O texto nos apresenta dois aspectos. Um deles é uma metáfora. Falar que o Senhor é uma rocha que dura para sempre é um símbolo de força, de poder, de resistência às intempéries desse mundo, porque uma rocha ela está sujeita às tempestades, chuva, sol, todas as situações que o clima possa, vamos dizer assim, trazer adversidade, né? E a rocha permanece para sempre, ela está lá, firme. Então, o profeta Isaías faz essa comparação. Mas ele começa dizendo exatamente que o Senhor, ele é fiel eternamente. Então, a rocha também acaba sendo aí símbolo dessa resistência ao tempo, algo que vai permanecer. E porque permanece, nós podemos confiar nessa rocha que consegue resistir a todas as coisas. Isaías, ele está tentando trazer confiança ao povo de Israel e a todas as gerações que vão acreditar em Deus e buscar a esse Deus, buscar em sua palavra orientação para a sua vida, buscar através da atuação do Espírito Santo que o seu caráter seja moldado e também seja consolidado através da força dessa rocha que é o nosso Deus. Mas ele também quer nos lembrar que em meio a tantas coisas que nós não podemos confiar em nossa vida, e isso inclui o nosso próprio coração. Quantas vezes nós tomamos decisões que achamos até que podemos confiar em nós mesmos, e muitas vezes somos traídos por nossas emoções, somos traídos por nossa lógica falha, somos traídos muitas vezes por dados que nós levantamos e que acreditamos que esses dados nos levam às melhores decisões. E muitas vezes somos traídos por esses dados também, pela nossa forma de acreditar ou de querer acreditar de que nós estamos fazendo o que é certo ou escolhendo o melhor caminho. Isaías nos convida então a refletir sobre algo que dura eternamente, que não é falho, que não é passageiro. E quantas vezes nós decidimos baseado em coisas que são passageiras? Por quê? Porque o meu coração e o seu coração muitas vezes anseia por coisas que são momentâneas, não são eternas. Eu vou dar uma comparação aos prazeres desse mundo que são contrários à vontade de Deus. Sim, porque existem prazeres que estão alinhados com a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que ela seja chata, é que Deus procura o bem-estar, não apenas meu, mas coletivo. Deus, ele repreende o egoísmo, a avareza e tantas outras coisas que muitas vezes nos levam a prazeres que vai causar danos ao próximo e muitas vezes até a nós mesmos. Como, por exemplo, as pessoas que se utilizam de drogas para ter uma experiência sobrenatural, vamos dizer assim, nas suas mentes, né? Uma ilusão, uma utopia, uma fantasia. Ali ele é um prazer momentâneo e aquele prazer ele é passageiro e traz danos terríveis para a vida de quem faz isso. Eu poderia dar muitos outros exemplos de pessoas que pensam apenas no momento, naquela situação presente, e nós tomamos decisões precipitadas visando o nosso prazer que está desalinhado com a vontade de Deus. E as consequências disso sempre é dor, lágrimas e sofrimento. Mas existem prazeres maravilhosos que estão alinhados com a vontade de Deus, sabe?
Às vezes as pessoas elas esquecem que as melhores coisas dessa vida elas são as mais simples. Por exemplo, o amor das pessoas ao seu redor, sabe? Você que é pai, que é mãe, você que é esposo, você que é esposa, você que é filho, que é filha, que tem amigos, como é bom se sentir amado e como é bom você dar amor e ver o sorriso no rosto da outra pessoa. A cada abraço que eu ganho de uma de minhas filhas, isso tem sido uma experiência sempre única e extraordinária. E me traz recordações que eu acredito que serão eternas, porque quando a gente está passando por alguma situação difícil, e eu não sei você, mas eu já estive na mesa de cirurgia algumas vezes, e eu lembro que certa vez fui fazer uma cirurgia para remover o apêndice, e o médico que ia fazer a cirurgia estava com um outro que eu achava que já era especialista na área de cirurgia, mas na verdade ainda era um aluno. E não desmerecendo os alunos, porque ele estava bem acompanhado com o professor. Mas no momento que ele ia fazer a cirurgia, engraçado que era justamente na data do meu aniversário que isso aconteceu, e no momento que ele ia fazer a cirurgia, ele colocou o respirador para anestesia, né, para me apagar. E no momento que a minha consciência estava indo embora, eu fiz a minha última oração e eu ouvi, deu tempo de ouvir aquele médico dizendo para o aluno: pois bem, daqui a tantos meses você realmente vai se tornar um cirurgião. E era ele quem ia fazer a cirurgia. Eu confesso que naquele último instante, a única coisa que eu pude dizer foi: Senhor, me entrego em tuas mãos. Porque a gente fica temeroso e saber que um estudante vai abrir você e tirar parte de um órgão seu. Mas o que eu quero dizer é que quando nós estamos prestes a passar por uma situação difícil, nós pensamos naquilo que é mais importante, em Deus, na família, nos relacionamentos que são, sabe, sólidos em nossa vida. E são os pequenos detalhes da nossa existência que nos faz feliz. Pisar na areia, pisar na grama, olhar o mar e o horizonte, tomar um banho de cachoeira, sentar no ponto mais alto e ver o resplendor da glória de Deus por toda parte. Na minha região tem um local chamado Serra de Itabaiana. É um local que nós conseguimos ver muita coisa linda quando chegamos no topo. E são sensações extraordinárias que são proporcionadas de forma saudável em nossa vida, não é mesmo? Com certeza você deve ter a sua própria lista de coisas que você ama fazer. E lhe convido a pensar nessa noite, antes de dormir, sobre essas coisas que lhe fazem feliz. Existem coisas que são momentâneas e que estão desalinhadas com a vontade de Deus. Existem coisas que são, apesar de serem presentes, acontecem naquele momento, mas que nós levamos eternamente em nosso coração, porque são recordações que estão alinhadas com a vontade de Deus. E sempre que está alinhada com a vontade de Deus, produz um bem enorme dentro de nós. Quando Isaías, o profeta Isaías, fala de um Deus que é eterno, ele está falando das coisas que vão durar para sempre. E o bem, o amor, a graça, a bondade, isso vai durar para sempre. As decisões egoístas que nós tomamos, ou avarentas, ou outras coisas que poderíamos descer aqui a lista de coisas ruins, essas coisas não vão durar para sempre. Tem data para acabar. Tem data para se encerrar, melhor dizendo. A rocha ela também é utilizada como símbolo de pureza. O povo de Israel construía tanques, constrói até hoje, e esses tanques eram feitos na rocha. Ali era colocado água. E isso nos lembra, inclusive, o processo de batismo utilizado depois por João Batista. Mas esses tanques eles eram construídos aos montes para realizar um processo de purificação. Por que o tanque era construído na rocha? Porque a rocha ela não poderia contaminar a água. A rocha ela é pura e a água também é pura. Então, quando uma pessoa entrava nesse tanque para ser purificada, para participar de um rito de limpeza e purificação, nem a rocha nem a água iriam ser alterados nesse processo para que, de fato, o símbolo da purificação que estava na rocha e na água fosse efetivo na vida daquela pessoa.
Por isso nós somos batizados hoje em nome de Jesus Cristo, porque Ele é a rocha e Ele é a água viva que purifica as nossas vidas. Se você em algum momento se sentiu sujo ou se sente precisando passar por um processo de recomeço, de purificação da sua vida, o convite que é feito por nós cristãos é que você também entre no tanque e se permita ser renovado através do processo de purificação, do batismo. É disso que eu estou falando. Quando nós nos batizamos, nós nos entregamos a Deus e dizemos: Senhor, eu quero viver a partir de agora, seguindo as Tuas orientações e seguindo o Teu plano eterno, confiando na rocha viva que perdura para sempre, aonde eu quero estar, sempre na presença do Senhor e vivendo conforme os planos do Senhor e desfrutando as maravilhas que o Senhor tem reservado para mim. Esse é o convite dessa noite, que você possa se abrir a Deus para um processo de renovação, aceitar a Cristo como seu Salvador, a rocha viva, eterna, que produz frutos verdadeiros em nossas vidas. Me permita orar por você e por sua família mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos porque Tu és uma rocha viva e eterna. Jesus Cristo é real em nossa história. Ele dividiu a história desse mundo. Testemunhas tiveram suas vidas transformadas e saíram para transformar milhares de vidas até chegar à nossa geração, através do poder da Palavra de Deus. Tua Palavra Santa, Senhor. Obrigado porque essas pessoas acreditaram e elas entraram no tanque para serem reavivadas, transformadas, recomeçar as suas histórias. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer a rocha viva que é o Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nos permitir ter a esperança da salvação e da vida eterna. Obrigado porque o Senhor pode renovar as nossas vidas, apagando todos os nossos erros, deixando para trás tudo aquilo que falhou em nossa história e nos oferecendo recomeços. Quero pedir a Deus por cada família que assiste nesse momento, que o Teu Espírito permita que cada coração se renda a Ti, para que eles possam, Deus, passar por um processo de recomeço também e renovação a cada dia. Mesmo aqueles que um dia passaram por esse processo do batismo e que, porventura, têm apanhado desse mundo, das lutas, das adversidades que estão em nós, mas nos ajuda a vivermos fixos na rocha, como disse Jesus, a rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos, através dos méritos dele, nos apresentarmos puros, santos, diante de Ti, Senhor. Imploramos uma noite de paz, de descanso, que o Senhor abençoe os nossos lares com a Tua presença. É o que nós agradecemos, na certeza que o Senhor nos ouve, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe grandemente. E lembre, Deus é a nossa rocha eterna. O plano eterno está de pé na sua vida. O convite está feito para você. Que Deus lhe abençoe. Shalom, shalom e até breve. Em meio à tempestade, uma prova começou. Já havia visto tantos milagres, mas em Deus não confiou. E um forte vento então soprou, e o grande mar se agitou. Em meio à tempestade, surgiu a dúvida e temor.
Jesus falou: aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, aquieta teu interior. Aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, aquieta teu interior, pois eu sou o Senhor. Aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, aquieta teu interior. Aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, aquieta teu interior, pois eu sou o Senhor.